Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal. Mais um vídeo aqui com aqueles resumos, né? Aqueles resumos de livro, análise de obra. Dessa vez uma obra da Unicamp desse ano de 2023 para você mandar bem. Bom, já sabem, né? Pega lá seu papel e caneta, uma água, um suco e eu te aguardo aqui para a gente mandar ver. Bom, para a gente entender como que um livro de um grupo de rap, principalmente de periferia, veio ser comentado aí numa das obras de vestibular. Vamos entender, pessoal, vou te dar aqui um contexto dessa época, dessa década de 90, final da década de 90, tá? O álbum ele foi lançado em 1997, embora as músicas elas tenham sido escritas bem antes. Por exemplo, a música que eu vou tratar aqui um pouquinho mais na frente com você, ela foi escrita em 92 e só foi entrar aí para a obra em 97. Bom, então imagine que você está lá no final do século 20, tá? Na década de 90 mais precisamente, e esse grupo aí, Racionais MC, eles invadem aí a mídia, invadem o espaço fonográfico, invadem as rádios brasileiras com as suas músicas que tomaram grande proporção. Bem louco! Imagine que o rap nesse período, ele era bastante marginalizado, sabe? Assim, à margem da sociedade. Não vamos olhar para esse estilo musical agora. Isso é uma falta de respeito. Quem tomava grande espaço musical eram outros ritmos, principalmente, digamos ali, o sertanejo, o samba, eram outros ritmos que costumavam responder pelas milhares de cópias vendidas, que estavam aí nas rádios populares, nas rádios de maior proporção, que estavam aí tocando o dia inteiro. Então surge esse grupo de rap contando o cotidiano dessa população aí que viviam nas periferias, que viviam nas comunidades, né? Eles tomam aí grande parte da mídia. Ao longo dos anos, pessoal, eles vão apresentando um crescimento exponencial, um crescimento muito grande ao longo dos anos, tanto que chega um momento que a mídia, mesmo aquelas marcas, né, aquelas televisões ou aquelas emissoras mais ricas, que têm o maior público, que não costumavam colocar esses grupos aí nos seus programas de entretenimento, chega uma hora que eles falam: então, acho que não vai dar, hein? Acho que a gente vai ter que chamar esse povo aí pra vir tocar aqui, porque é só o que se ouve, é só o que se comenta, são os grandes shows que são feitos, eles estão aí nos obrigando, aí tá sendo de forma compulsiva pra gente chamar eles pra tocar. Pra eu te falar isso, você imagina, né? O tamanho que era de público dos Racionais MC. Eu vou te dar um número aqui. O álbum que é tratado nesse livro é um álbum dele chamado Sobrevivente no Inferno, que tinham 12 músicas, Sobrevivendo no Inferno, perdão, Sobrevivendo no Inferno, que tinham 12 obras, 12 músicas, vendeu mais de 1 milhão de cópias, 1,5 milhão de cópias. Porra, tudo isso? Dizem que ali, né, os números mostram que nos primeiros meses de lançamento ele vendeu 200 mil, então assim, ele já começou bombando esse álbum. Ele trata principalmente, tem algumas obras tratando do cotidiano, mas a música que tomou mais nome na época é a música Diário de Detento, deste álbum que eu vou tratar com você até o final desse vídeo. Fica aí. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, esse livro, pra gente entender também, tá? Ele trata principalmente essa obra, mas ele fala de todas as músicas, colocam todas as músicas do grupo Racionais, as letras, faz alguma análise, várias fotos, coloca até uma ficha técnica como se fosse um álbum mesmo, entende? Foi escrito pelo professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Acauã, que faz uma introdução desse livro e depois aí que você tem algumas análises da obra. Bom, essa obra, pessoal, esse livro, trata aí principalmente dos 4 componentes desse grupo, tá? Que é o Mano Brown. E aí, Mano Brown? Eu tô no parquinho. O KLJ, o Ed Rock e o Ice Blue. São, digamos assim, o grupo precursor e que ficou praticamente quase até o final. E, inclusive, eu estou gravando esse vídeo em 2023 e o grupo Racionais MC ainda anda produzindo, ele sim faz seus shows, participa, está na mídia. É até uma observação de importância a gente
comentar o quanto que eles ficaram na memória, entende? Desse público, desses fãs, e ainda vem alcançando novos fãs porque eles continuam na mídia, ok? Bom, já que eu te falei um pouquinho do livro, o que ele trata, te dei uma introdução aí dessa obra, eu preciso agora te falar um pouquinho da história desse grupo aí para voltar pro livro. Foi criado em 1992, foi a primeira obra deles, o álbum chamado Escolha Seu Caminho, tinha basicamente 2 músicas apenas. Em 1993 foi o álbum Raio X. Aos poucos, pessoal, eles começam a tomar grande proporção na mídia e eles vão, digamos assim, com letras que tratavam desse cotidiano, mas mais especificamente sobre encarceramento de massa, uma necropolítica, genocídio, desmilitarização da polícia, abolicionismo penal, dependência química de grande parte da população, das comunidades, descriminalização das drogas. Então tudo isso estava dentro dessas obras musicais. Por isso que muita gente é um grupo muito polêmico, tá? Como tudo de grande renome, né? Um grupo muito polêmico porque se olha e fala assim, olha, uma parte da sociedade olha e fala, ó, tá fazendo apologia às drogas, tá fazendo apologia ao crime. Não assume esse B.O. Mas tem uma outra parte que fala, então, ele tá cantando, ele tá mostrando exatamente aquilo que a comunidade acredita. Ele tá cantando exatamente aquilo que a comunidade pensa. Eu vou deixar um ponto de interrogação para você, tá? Para esse ponto de discussão aí sim que você terminar o vídeo. Qual é a parte que faz apologia às drogas e qual é a parte que realmente está apenas fazendo uma narrativa daquele mundo, você entende? Bom, esse livro, pessoal, que está aparecendo aqui para você, que fala bastante dessas músicas, tem 2 observações principais aqui. Primeiro, você vê que ele tem uma cruz logo na capa. As margens das folhas dele são todas prateadas, como são as bíblias, e algumas das letras também nos remete a contexto bíblico. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por exemplo, vou aqui na minha colinha, tem a música Jorge da Capadócia e também Gênesis Introdução. Você percebe que são todos conteúdos aí baseados no ambiente bíblico. Bom, o que eu quero trazer principalmente aqui para você? Tem até um estudo, eu não quero me adentrar tanto nisso aqui nesse momento, tá, pessoal? Tem até um estudo que monta que nesse período aí, na década de 90, as igrejas neopentecostais, elas estavam... neopentecostais, perdão. Tá bom. Neopentecostais. Elas estavam em plena expansão no Brasil, principalmente nas comunidades. Tem vários estudos, tá? Vou até citar aqui Foucault, que inclusive tem Foucault e Karl Marx, e Immanuel Kant. Tem 2 vídeos aqui no meu canal, se você procurar aí Foucault e Immanuel Kant principalmente, que eles citam bastante que nas comunidades você vê bastante lá sempre algum ambiente de lazer, né, os bares, e bastante igrejas. Tem até um estudo do Kant que comenta que tem mais igrejas do que escolas dentro de uma comunidade periférica, porque elas influenciam bastante o comportamento e acabam sendo um ambiente de fuga para esse, digamos assim, para esse cenário aí, que normalmente tem bastante criminalidade, bastante pobreza, bastante miséria. É um cenário meio desolador, entende? Então é uma forma das pessoas se afugentarem disso, são as igrejas, tá? Mas aí eu deixo lá pro estudo do Kant, tem aqui no nosso canal também. Voltando aqui pro raciocínio. Então você percebe bastante semelhança, inclusive em algumas músicas, comenta, né, desse cantor, desse eu lírico, ele ser um pastor marginalizado, porque um pastor, ele quer pregar, e muitas vezes ele também comenta, né, de Deus nas suas músicas, mas ele é marginalizado porque ele está dentro, ele está vivendo aquele ambiente opressor, aquele ambiente das comunidades, aquele ambiente que não é nada, digamos assim, não é nada muito agradável, não é nada muito acolhedor ou muito aconchegante. Você entende aqui? Bom, então agora eu quero entrar um pouco na análise da música Diário de um Detento.
Pessoal, isso é uma obra da Unicamp, né? Uma obra que vai ser analisada na Unicamp. Então você já espere que ou vai ter um trecho de música, ou vai ter uma música inteira, ou ele vai fazer questionamentos sobre algumas das músicas. E eu vou pegar uma de grande proporção, que inclusive é uma música baseada num fato histórico, que é Diário de um Detento, baseado no massacre do Carandiru, que ocorreu no dia 3 de outubro de 1992. E para você que nunca ouviu falar do massacre do Carandiru, eu gosto sempre de trazer números porque eles nos auxiliam a nos dar uma dimensão da situação. Muitas vezes, de repente, se eu falar para você de um massacre no Carandiru, a primeira pergunta talvez que você se faça é por que é um massacre? Por que usa esse nome? Por que não foi uma rebelião apenas, né? Então entenda que, segundo dados do CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, o Brasil tem a terceira maior população de presidiários, né? Perdendo apenas para Estados Unidos e China. Aqui no Brasil, o ano de 2022 registrou mais de 900 mil presos, tá? Sendo essa a terceira população de presos do mundo, Carandiru, por sua vez, era uma das maiores prisões da América Latina, isso daí. Então, você imagine que movimentava muito isso daí, tá, pessoal? Bom, num determinado dia, no dia 3 de outubro, estava ali, teve uma discussão numa das celas, tá? Numa discussão, uma briga em alguma das celas, estava num local, num período de lazer, alguns dos presos estavam praticando futebol numa área aberta, então imagine, sabe quando uma discussão ela começa a se alastrar? Começou a se alastrar esse furdunço aí, essa briga, esse rolê saiu basicamente dos pavilhões e tomou a área de futebol. Eles estavam jogando futebol, então ficou mais difícil, né, dos carcereiros tomarem conta, né, e também por conta do volume, né, pessoal, é mais fácil você cuidar de 3, 4 discutindo ali do que 300, 400 discutindo. Faz sentido aí pra você? E principalmente se você tá num ambiente onde aquelas pessoas já estão ali num ambiente muito violento, muito decadente, e que elas já têm um comportamento, né? Já vem, digamos assim, de um histórico assim. Bom, então imagine que essa briga ela tomou grandes proporções, por vários motivos. Há algumas narrativas, obviamente, se a gente tem um fato de grande proporção, você vai ter vários pontos de vista, várias narrativas, vários papéis sociais que estão incluídos ali. Por exemplo, você tem a narrativa da polícia, que estava ali buscando organizar, a única função deles era acabar com aquela rebelião, com aquele massacre. Você tinha o governador que ficava pressionado pela população, porque tinha muitos da população que tinha alguém ali dentro, que conhecia alguém, que sabia, que estava ali no fato de insegurança, né? Mas também eles respondiam pela polícia, você entende? Inclusive o governador do período é citado nessa obra aqui, o Fleury. E por outro ponto de vista, você tinha os direitos humanos, que estavam olhando aquela situação pelo lado do presidiário. Então você tem bastantes pontos de vista. Obviamente que você vai ter alguns conflitos de interesses dentro desse massacre, né? É a polícia não sabendo se entra, é o governador ali segurando uma ordem ou não, é os direitos humanos ali fazendo uma pressão, né? Tanto na polícia quanto no governador, utilizando a população para ser volume nessa pressão. Então essa questão do ponto de vista é sempre muito delicada e demanda de você muita análise, muita reflexão na hora de redigir o seu texto lá da prova, tá? Tente pegar muito pela ideia dos fatos em si. Bom, praticamente fechando isso daí, pessoal, então houve um massacre, vou te trazer de novo mais alguns números, né? Por isso que a gente chama de massacre, porque teve uma proporção muito grande. Foram 111 presos mortos, falecidos. Esses são os números, mas tem muitos relatos, né, da sociedade, ou então, digamos assim, né, dos direitos humanos, quando eu falo sociedade aqui, e também de alguns presidiários que comentam que foram mais de 200, mais de 200, não foi os 111, que tem muito número que não foi contabilizado, que alguns dados foram escondidos, enfim, tem esse ponto de interrogação, ok? Por outro lado também, outro número que a gente tira disso, foram mais de 500 tiros e ficaram ali
algumas dezenas de policiais feridos. Também não se tem número de policiais mortos, tem número de policiais feridos. Esse massacre do Carandiru nos traz também algumas análises, né? Em cima de outra questão aqui, que já pegando um gancho, se você me perguntar, eu uso esse fato só para segurança? Não, pessoal. Você pode usar para o tema da sua redação, além de segurança, para minoria social e para educação. Olha o número que eu venho trazer aqui para você também do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Mais de 50% da população de presidiários tem o primeiro grau completo. E outra parte aí, menos de 1% é que tem o nível superior completo. Então, assim, tem bastante, esse é um ponto, pessoal, bastante questionado. O sistema prisional brasileiro, ele carece, sim, de muita atenção, ele carece de muita reflexão, muita análise, muito trabalho para fazer tem aí em cima, né? E quando eu digo de muita reflexão e muita análise, é para fazer o trabalho, porque se trata de um problema complexo, então não dá pra gente dar realidades e soluções simples para um problema complexo, não é verdade? Bom, contei então um pouquinho já para você do livro, me aprofundei aqui na música e falando da música aqui, só para fechar, eu quero dar para você alguns trechos aqui que nos remetem a esse dia. Veja bem, ela começa assim: São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Então ele inicia mesmo como se fosse um diário, sabe? Mais pra frente, ele comenta aqui um dado, ó. Tirei um dia menos ou um dia mais, sei lá, pra mim tanto faz. Acendo o cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Toma soco na cara, ajoelha e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10, que era o pavilhão 10, né? Mais pra frente aí você começa a entender o cenário do massacre. Aqui na frente, aqui tem Mano de Osasco, do Jardim Brasil, Parelheiros, Mogi, Heliópolis, Bela Vista, Jardim Ângela, Itapevi, Paraisópolis. Ladrão sangue bom tem moral na quebrada, mas pro estado é só um número e mais nada. 9 pavilhões, 7.000 homens, que custam R$300 por mês cada. Aí lá na frente a gente começa a entender. Amanheceu com sol, 2 de outubro, tudo funcionando, limpeza jumbo. De madrugada eu senti um calafrio, não era do vento, não era do frio. Acertos de conta tem quase todo dia, tem outra logo mais, eu sabia. 2 ladrões considerados passaram a discutir, mas não imaginavam que estaria por vir. Traficantes, homicidas, estelionatários, uma maioria de moleque primário. Era a brecha que o sistema queria, avise o ML. Chegou o grande dia, que era o dia do massacre. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil. Como modos usado bombril, cadeia, claro que o sistema não quis. Esconde o que a novela não diz. Ratatatá, sangue jorra como água, do ouvido, da boca e do nariz. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez. Morreu de bruço no Salmo 23. Mais um trecho da obra que remete tanto ao conteúdo bíblico, tá? Sem padre, sem repórter, sem arma, sem socorro. Vai pegar HIV na boca do cachorro. Pessoal, um parênteses aqui, tá? O clima, o ambiente é tão desolador que tem alguns relatos que comentam que havia alguns presos que estavam lá sangrando e que eles portavam HIV e que eles jogavam sangue nos policiais para contaminar os policiais. Por isso, esse trecho, né? Vai pegar HIV da boca do cachorro. O que era esse cachorro, esse preso? E quem vai pegar HIV? O policial. Adolf Hitler sorri no inferno. Aqui ele compara aquela situação com o Holocausto. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como a hiena. Ratatatá, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de detento. Aqui ele faz menção, esse Robocop do Estado era o Fleury, que estava ali apenas para cumprir ordens, para dizer o que era
para ser feito e não pensar ali na situação dos presos. Pessoal, essa é uma obra que tomou grandes proporções, porque ela conta de forma, digamos assim, bem cruel e nua aquela realidade sob o ponto de vista do presidiário. Vamos lembrar que essa obra aqui, ela é de autoria de um presidiário chamado Josemir, mas conta-se que foram a várias mãos, porque ele foi escrevendo, Josemir, e ele foi passando para outros detentos, falando, olha, você concorda com essa letra, gosta disso, acha que isso conta a nossa realidade, você quer contribuir com alguma coisa? Conta-se que isso foi ali em grupo, né? Seja com algumas pessoas redigindo junto, escrevendo junto, ou seja, concordando com aquele conteúdo. Bom, o que a gente tem que olhar para essa obra, para várias músicas, é entender o quanto que elas tiram a cortina rosinha da comunidade, né? Porque a ideia dele era justamente, digamos assim, retratar, discutir e jogar mesmo a vera do que ocorria ali, denúncia, né, pessoal? Uma denúncia social para chamar a atenção. E essas letras de teor muito forte, de vocabulário muito forte, primeiro a gente tem que entender que é um ambiente muito violento, então isso acaba incutindo, isso acaba influenciando o indivíduo, e também era uma forma de chamar a atenção, né? Talvez se ele escrevesse ali de forma muito rebuscada, de jeito muito formal, muito sucinto, muito leve, não chamaria tanta atenção quanto chamou, sendo de uma forma mais, digamos assim, das vísceras, né? É uma forma visceral de contar essa história. Bom, então eu contei aqui pra você, te dei alguma ficha técnica do livro, autor, foi sempre em primeira pessoa. Esse eu lírico dessa obra, que também, né, é em primeira pessoa porque é um diário. Te falei um pouquinho ali do contexto histórico que havia nesse período. E por final aqui, pessoal, só finalizando, você deve considerar que você consegue tratar dentro de educação, dentro de minoria social, segurança, ok? Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado. Bom, depois de todo esse conteúdo aí, vale a pena você curtir o nosso canal de segunda a sexta-feira. Você recebe aí material inédito, sempre voltado aos grandes vestibulares, sempre com análises de obras, para você vir aqui e em alguns minutinhos você já sai da aula mandando ver, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa redação, vou ficar te torcendo.